Fala pessoal, professor Nathan Gama aqui passando para a gente resolver a prova da URCA 2024.2. A gente vai resolver aqui as nossas 15 questões, vou mostrar para vocês aqui, vocês já estão visualizando inclusive aqui a nossa primeira questão, a questão 16. Estão aqui preparados? Vamos iniciar aqui a resolução dessa prova, uma prova bastante interessante, com vários assuntos já que sempre caem na prova, então qualquer coisa que a gente tiver que detalhar a respeito de alguma informação nova e tudo mais, a gente deixa bem claro aqui em todas essas questões, tudo bem? Então vamos começar aqui logo com a questão, né? A questão 16, como eu disse, uma questão sobre função, e a ideia é de função composta, certo? Ele falou o seguinte, ó, seja essa função dos reais nos reais, uma função tal que f de x mais 1, vamos aqui colocar, né? Ó, f de x mais 1 representada pela função x ao quadrado mais 3x menos 1. E a pergunta é, quem é o f de x menos 1? Essa aqui é a pergunta, né? Que ele quer montar aí a função, essa função aqui composta, tá certo? O que eu vou fazer para resolver essa questão? Já que a gente quer descobrir o x menos 1, eu vou procurar aqui uma saída, né, para essa questão, fazendo o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que x menos 2 mais 1 é exatamente x menos 1? E aí você me pergunta, Natan, por que tu escolheu exatamente x menos 2 mais 1? Porque eu posso representar essa partezinha aqui, ó, como sendo exatamente o x da primeira informação que eu tenho. Vocês estão vendo aqui tem exatamente o mais 1 aqui, ó, o mais 1. E esse x menos 2 eu posso resumir ele a x, fazendo uma relação entre as duas funções. Então eu posso pegar exatamente isso aqui, ó, e substituir dentro da minha função, do x da função aqui, ó, que a gente já tem como argumento aqui para essa questão, beleza? Então como é que vai ficar, ó? Na hora que a gente substituir, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Onde tem x, coloca x menos 2, tá bom? X menos 2 ao quadrado, ó. Estou substituindo aqui. Mais 3 vezes o x. Mas quem é x? X menos 2. E tudo isso aí, ó, menos 1. Tá certo? Então, por que faz isso? Porque isso aqui vai dar exatamente o que o comando da questão quer, que é o f de x menos 1. E o que aparecer aqui do lado da igualdade é justamente o item que a gente vai marcar. Então, aqui, ó, produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ficou assim o primeiro parêntese. Aqui, ó, distributivo, ó, fica 3x menos 6 menos 1. E aqui, organizando, vai ficar x ao quadrado. Esse aqui com esse aqui, ó, vai ficar menos x, tá bom? E 4 menos 1 é igual a... Menos 4 menos 1 é menos 3, né? Aqui, ó, vamos ajeitar aqui pra gente. Menos 3. Menos 3. Esse gabarito aqui está exatamente no item C. Aqui pra gente, né? Ó, x ao quadrado menos x, menos 3. Aqui o gabarito item C, questãozinha aí bem de boa, de função composta, né? Como eu disse para vocês, essa questão, o aluno tinha que ter esse macete, essa malícia, vamos chamar assim, né? Da forma de como substituir, usar exatamente uma combinação que combinasse com o comando, né? Que era x menos 1. Isso já é a cara da URCA, já tem caído na URCA essa parte de função composta, pegando essa saídazinha que você força a aparecer aquele número que ele quer na resposta, né? Digamos assim, tá certo? A questão 16 aí resolvida pra gente, beleza? Vamos para a questão 17 agora. A questão vai dizer aí o seguinte, ó. Se x é raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 sobre 2, então quanto é esse x elevado a 4? Eu posso dizer que x elevado a 4 é a mesma coisa que x elevado a 2 elevado a 2, certo? Então eu vou pegar isso aqui, raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 2, vou elevar a 2 e o resultado eu elevo a 2 pela segunda vez, certo? Então vamos resolver aqui o parênteses, ó. Parte de dentro, produto notável. Quadrado do primeiro, 5, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 raiz de 10, tá bom? Mais quadrado do segundo, 2, sobre 2 elevado a 2, é 4. Então, isso aqui é o resultado do parênteses, tá certo? Então, ó,
Parênteses desaparece, fica só o colchete. Então, o que a gente tem? 5 mais 2 é 7. Menos 2 raiz de 10 sobre 4. E agora a gente vai elevar aqui, ó, ao quadrado, que é exatamente essa partezinha aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Mais uma vez. Quadrado do primeiro, 49. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar aqui 28 raiz de 10. Certo? 28 raiz de 10. Mais quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4. E o quadrado de raiz de 10 é 10. Então, aqui, ó, e aqui embaixo nós temos 16, né? Que é 4 ao quadrado. Juntando esse com esse, a gente tem aqui um total de 89. Menos 28 raiz de 10 sobre 16, que está aqui no gabarito, ó. A letrinha A aqui pra gente, né, ó. Mais uma de matemática básica, né, envolvendo aí produtos notáveis, a interpretação básica que vocês já conhecem, que a URCA gosta, né, de radicais, potências, né, essa parte bem aritmética das operações básicas, tá certo? Questão 18. Uma circunferência passa pelos pontos B, C e D. A distância do centro da circunferência C, a reta que passa pelos pontos C e D. Então, se a gente notar aqui, eu tenho uma circunferência, o texto diz, tá bom? E ele me deu aqui, ó, as coordenadas dos pontos B, C e D, dizendo que a circunferência passa por esses pontos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que aqui, vamos supor que seja o ponto B, que tem coordenada 2 e menos 2. Só que o ponto C, ele também tem coordenada aqui, ó, 2. Vamos chamar aqui de C, ó. Ele também tem o x2, mas o y é 4. Tá certo? Estou deixando exatamente um em cima do outro para você perceber que pelo fato de termos uma coordenada x igual, eu posso sim dizer que essa corda aí é um diâmetro, tá certo? Então, se você quer descobrir quem é o centro, basta você calcular o ponto médio. E o ponto médio seria o quê? Você somar as coordenadas e dividir por 2. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 mais 2 é 4. 4 dividido para 2, 2. 4 somado com menos 2 é 2. E 2 dividido para 2 é 1. Então, essa coordenada aqui, é justamente o ponto médio, é o centro da minha circunferência. Tá certo? Essa questão, inclusive, colocou esse Czinho assim e esse Czinho assim, ó. Talvez alguém argumente, né, que isso confunda o aluno e tudo mais. Pode ser um provável argumento para anulação, talvez, né? Mas daria para resolver se você interpretasse que o C que ele estava citando no texto tem até uma diferença até na fonte, né? Para você não pensar que era o mesmo. Enfim, então aí a gente encontrou o centro. E ele diz que quer saber qual é a distância desse centro até a reta. E essa reta passa pelos pontos C e D. Então, como é que eu faço para descobrir a reta? A reta, se ela passa pela coordenada 2 e 4, que é o C, e pela coordenada 5 e 1, que é o D, C e D, então eu tenho a equação da reta através do determinante, que a primeira linha é xy, a segunda linha é o primeiro ponto, a terceira linha é o terceiro ponto, e a última linha é xy. Isso aqui é zero, tá bom? Estou utilizando aqui do conceito de geometria analítica de pontos colineares, tá bom? O determinante tem que ser igual a zero. Então, aqui, ó, 4x, 2, 5y, trocando, menos 2y, menos 20, menos x, igual a zero. Toda vez que você quiser descobrir a equação de uma reta, basta ter 2 pontos e jogar no determinante. Aí super de boa, tá bom? Aqui, ó. 4x menos x, 3x. 5y menos 2y, 3y. E 2 menos 20 é menos 18, igual a zero. Eu vou dividir toda por 3 para ficar x, y, 6 igual a 0, menos 6 igual a zero. Essa daqui é a minha equação geral da reta. E ele quer saber a distância desse ponto aqui para essa reta. Existe uma fórmula, pessoal, que fala exatamente sobre distância
de ponto para uma reta. Essa fórmula aqui, ó. Módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa fórmula é a distância de ponto para uma reta, tá certo? Vocês estão notando que o meu numerador é a equação geral de uma reta, tá certo? Em que esse x0 e esse y0 é exatamente, ó, o 2 e o 1. Então a gente só vai substituir. Por que, Natan? Porque o A é 1, o B é 1 e o C é menos 6, ó. Então vai ficar como? Vamos lá, substituir ali na minha equação da distância, certo? Então aqui, ó, vai ficar 1 vezes o x, que é 2, mais 1 vezes o y, que é 1, somado com o c, só que o c é negativo, é menos 6. Lembrando, ó, x0 e y0 é os pontos aqui, ó. E aqui embaixo, módulo, né? Lembrando, módulo. E aqui embaixo, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado. 1 e 1. Então aqui, ó, na parte de cima fica exatamente menos 3 em módulo. Menos 3 em módulo. E aqui na parte de baixo fica a raiz quadrada de 2. Que no caso seria 3 sobre raiz de 2. Então aqui, ó, a gente racionaliza. Raiz de 2, raiz de 2. E a gente tem como resposta 3 raiz de 2 sobre 2. Gabarito aqui pra gente, ó. Letrinha D. Essa aí é a distância do centro até a reta, né? Que passa por esse ponto aí, tá certo? É a lógica aí dessa questãozinha que a gente fez aqui, a questão 18, bem interessante, que tinha que ter o raciocínio de geometria analítica para resolver ela, todas essas informações. Ela é considerada uma questão difícil? Sim, mas ela só é considerada questão difícil porque são muitos pontos que você teria que analisar. Mas dentro do conceito de questões da URCA, essa questão de circunferência é até uma das que mais de boa. A gente já tem, né, tem um histórico não favorável em relação à circunferência, que demora um pouco mais, que requer mais atenção, mas aqui era basicamente o aluno que sabia a fórmula, resolvia a questão. Eu considero isso uma questão média para um aluno bem preparado, como essa questão 18. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão? Questãozinha, vamos aqui tirar. Questão 19. Seja aí, no caso, x e y números reais, tá o quê? 3x menos y igual a 4. Então, vou isolar logo aqui o y, tá bom? 3x menos 4, esse é o y. Determine a soma x mais y, sabendo que o produto x vezes y é o menor possível. Se ele está dizendo que esse x vezes y é o menor possível, eu já sei que y é isso aqui, né? Então, vai ficar assim, ó, x vezes o y, que é 3x menos 4. Isso aqui vai dar 3x ao quadrado, menos 4x. Se é o menor possível, então, obrigatoriamente, vocês estão vendo que é uma equação do segundo grau. O menor possível tinha que ser o x do vértice, certo? Já que é uma equação do segundo grau, né? Então, com cavidade para cima. Então, o menor possível é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 3. Que vai ficar exatamente igual a 2 terços. Esse é o x, 2 terços. E o y, Natan? Quem vai ser o y aí, no caso? É só você pegar e calcular o y do vértice. Ou então substituir aí, ó. Se a gente substituir, vamos aqui, ó, fazer, né, ó. O y do vértice vai ser 3 vezes 2 terços ao quadrado, menos 4 vezes 2 terços. Isso aqui vai ser o quem? Aqui vai ficar 3 vezes 4 sobre 9, menos 8. 4 vezes 2, né? 8 sobre 3. Certo? Então, aqui, ó, a gente cortando aqui, vai ficar 1 terço. 4 terços menos 8 terços é menos 4 terços. Esse aqui é o y, que ele está falando aí, que é o menor valor possível, né? Os menores possíveis. Bom, se a questão quer saber quanto é a soma de x mais y, o x não deu 2 terços? E se eu somar com o y, que deu menos 4 terços? Isso aqui é igual a quem? A menos 2 terços. Gabarito aí pra gente, menos 2 terços. Item C, questãozinha aí já repetida, né,
na prova da Urca já caiu já uma questão nesse estilo aí de menor possível e tudo mais. Considero ela uma questão fazível, né? Vamos colocar assim, bem repetida. Quem estuda aí pelas provas anteriores já viu uma questão nesse estilo aí. Questão 20. Sejam ABCD um retângulo de lado BC medindo 4. Vou colocar aqui, né? Esse aqui é 4. CD, 6. EBC é um triângulo equilátero. Então, ó, do E para o B para o C é equilátero. Então, aqui é 4 e aqui é 4. Determine a área do triângulo EFG. Se é um triângulo equilátero, algumas informações. Ó. Aqui é 60, 60, 60. Então, aqui também vai ser 60, já que é o prolongamento, né? Então, esse lado aqui é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Então, esse triângulo aqui, ó, o triângulo EFG, ele também é equilátero. Certo? Então, o que eu vou fazer para achar o lado? Ó? Olha a saída aqui da questão. Vamos fazer o seguinte. Quem é essa distânciazinha aqui? Ela é a altura do equilátero, né? Então, essa aqui, ó, H é 4 raiz de 3 sobre 2. Que a fórmula é L raiz de 3 sobre 2. Então, 2 raiz de 3. Isso aqui é 2 raiz de 3. Então, isso aqui é o que falta para fechar o 6. Vou chamar isso aqui de Y, tá bom? Y é 6 menos 2 raiz de 3. E Y, ela é a altura daquele triângulozinho ali. Então, quando eu igualar a fórmula, 6 menos 2 raiz de 3 é igual à fórmula da altura, L raiz de 3 sobre 2, fórmula da altura do triângulo equilátero. Meio pelos extremos vai ficar 12 menos 4 raiz de 3 igual a L raiz de 3. Então, quem é o L? O L vai ser, L será 12 menos 4 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Racionalizando, a gente vai ter o quê? Vamos lá, chuveirinho, chuveirinho. Em cima, 12 raiz de 3 menos raiz de 3 com raiz de 3 é 3. 4 vezes 3 é 12. E embaixo 3. Portanto, L, ele vale 4 raiz de 3 menos 4. Isso aqui é o valor de L. Bom? Só que a pergunta é quem é a área do triângulozinho. Se eu achei que o lado desse triângulozinho, que é todo igual, né? Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é essa medida aqui, ó. Então, qual é a área dele? A área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Questão grande, mas, como eu disse, repetida aí em relação a só matemática básica envolvendo raízes, né? Então, vai ficar, ó, 4 raiz de 3 menos 4 ao quadrado, porque ele é o L, vezes raiz de 3. Tudo isso dividido para 4. Produto notável. Bora lá comigo. Vamos ficar ali, ó. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 32 raiz de 3. Mais 4 ao quadrado, 16. E tudo isso ainda vai multiplicar por raiz de 3 que está lá fora. E ainda no final dividir por 4. Tá bom? Vamos lá. Aqui é 48. 48 mais 16. 48 mais 16 dá igual aí, no caso, a 64, né? 64. Como tem que multiplicar pelo raiz de 3 que está lá fora? 64 raiz de 3. Menos 32 raiz de 3 vezes o raiz de 3 que está lá fora. Raiz de 3 com raiz de 3 é 3. E 3 vezes 32 dá igual a 96 sobre 4. Quando eu divido aqui por 4, vai dar 16 raiz de 3 menos 24. Gabarito aqui pra gente. Letra B, 16 raiz de 3 menos 24. Questão aí envolvendo geometria plana com a parte de áreas,
E o aluno ainda tinha que ter o raciocínio aí da gente, pessoal, se ligar, porque essa questão ainda tinha a ideia de altura, radicais, produto notável. Então, é a questão URCA tradicional mesmo, que é justamente pegando o aluno e dizendo, ó, você tem que saber matemática básica em relação a potências e radicais, tá certo? Uma questão aí bem interessante aí pra gente. Beleza? Vamos aqui pra frente, ó. Vou apagar aqui pra gente, pra questão 21. Questão de logaritmo. Essa questão de logaritmo, pessoal, inclusive, no gabarito preliminar, tá dando outra resposta, mas com certeza, quando sair o oficial, ele vai fazer o reajuste desse gabarito. Eu vou mostrar para vocês. A pergunta é quem é o log de 28 na base 5. 28 na base 5 é a mesma coisa de log de 28 na base 10 dividido por log de 5 na base 10. Mudança de base. Estou fazendo aqui logo. Por quê? Porque as informações que eu tenho base 10, ó. Não é base 5, então já estou deixando na base tradicional. 28 é a mesma coisa de log de 4 vezes 7. E aqui, ó, repeteco, log de 5. Multiplicação, lá no logaritmando, é soma de logaritmos. Isso aqui é log de 4 mais log de 7. E embaixo, Natan, log de 5, a questão não deu. A questão só deu log de 4 e o log de 5. Então, eu vou dizer que 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Para ficar de boa a gente fazer. Então, aqui, ó, log de 4 e 7 é x e y, né? Ó, x mais y. Natan, divisão de logaritmos é a mesma coisa de log de 10 menos log de 2. Beleza? Log de 10 vocês conhecem e sabem que é 1. Na base 10, né? É 1. E log de 2, Natan, a questão não me deu. Mas ele me deu ali, ó, que log de 4 é x. Só que 4 não é a mesma coisa de 2 ao quadrado? E esse 2 aqui, ó, não desce para frente multiplicando? Então fica assim, ó. Então quem é log de 2? Log de 2 é x sobre 2, porque esse carinha aqui, ó, passa para o outro lado dividindo. Então onde tem log de 2, eu vou colocar x sobre 2. E agora, em cima, a gente só repete x mais y. E aqui embaixo, ó, MMC. MMC, 2 vezes 1, 2, menos x sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha aí, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x mais y em cima e embaixo 2 menos x. Que no caso aqui, ó, a gente tem como gabarito letra D. Esperamos aí que no oficial, né, você que está assistindo aí, no caso, essa resolução aí já tenha sido corrigido, né, o gabarito dessa questão. Letra D aí, a gente tem como gabarito essa resposta, tá bom? Questãozinha aí de propriedade de logaritmo, também, a meu ver, é uma questão bem de boa, dentro da realidade já comum da prova da URCA, questão aí 6, tá bom? Que é a questão 20, né? A sexta questão, que é a questão 20 da prova. Próxima. Questão 22. Uma questão de matemática financeira. Um objeto numa loja A custa R$ 300. Numa loja B, o mesmo objeto custa 25% a mais. Então, ó, 300. Isso na loja A. Na loja B, ela é R$ 300, mas tem um adicional de 25% a mais. 25% a mais multiplica por 1,25, né? A gente já tem aqui, ó, que ela custa R$ 375. A partir desse valor da loja B, ou seja, desse valor aqui, ó, por qual valor a loja A deverá vender esse objeto para que na loja B ele seja 20% mais caro? Ou seja, qual é o valor X que quando eu aumento 20%, ele se torne o objeto da loja B, que é 375. Em outras palavras, era isso que ele queria que você fizesse. X vezes 1,2 igual a 375, tá bom? Porque, por enquanto, ela está 25% a mais. Mas a questão é que a loja A fique
com valor que 20% a mais, 20 no caso, 20, vire o 375. Então, aqui, ó, 375 dividido por 1,2. O resultado dessa divisão dá 312,5. Gabarito aqui pra gente, ó. Letrinha D, questão 22. Aí, mais uma, né? Envolvendo a matemática básica de porcentagem, raciocínio, né? Bem repetido em relação à parte de juros, né? De aumentos e tudo mais. Questão, ao meu ver, bem tranquila de resolver, né? Então, a questão aí da URCA 2024.2, certo? Vamos para em frente. Continuando aqui as nossas questões. Questão 23, ó. Questão de matemática básica, mais uma vez, ó, envolvendo fração, dízima, raízes. Vamos lá resolver aqui, ó. Esse carinha aqui, pessoal, para a gente entender, ele é um número misto. Como é que a gente resolve um número misto? Eu vou fazer tudo separado aqui para a gente pegar bem direitinho, tá bom? 2, 1/3. Você multiplica e soma com de cima. Para quem está aprendendo agora, se liga aí, ó. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Repete o denominador. Isso aqui, ó. Mesmo esquema. 1/6. Multiplica 6 vezes 1, 6. E 6 somado com 1, 7. Repete o denominador. Então, aquele numerador ali em cima, ó, é a soma dessas duas frações. Vamos logo somar elas duas aqui, né? 7/3 e 7/6. Como é que a gente faz isso, Natan? Eu deixo sempre o mesmo denominador, ó. Eu fiz isso para ficar o mesmo denominador, que é 6. Eu multipliquei embaixo por 2 para virar 6. E o que eu criei embaixo, eu repito em cima. Então, no caso, ficou o quê? 14 mais 7 em cima. E aqui embaixo, como é o mesmo denominador, a gente pode somar numa boa. Repetir, né? No caso, numa boa. Então, fica aí 21 sobre 6. Então, no lugar desse numerador todo, 21/6 é o que teremos. Vamos agora para o denominador. Parte de baixo. Olha aqui, ó. Fazendo logo direto, ó. 20 mais 1, 21. 21/5. Menos, aqui, ó, só um meio mesmo, né? Menos 1/2. Aí aqui, ó. Denominador comum, né? Então, vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2. E aqui vou multiplicar por 5. O que eu criei embaixo, repete em cima. Tá? Então, aqui, ó. Em cima, 42 menos 5. E aqui embaixo, sobre 10. 42 menos 5. A gente tem aí o total de 37. 37 sobre 10 é o resultado desse denominador. 37 sobre 10. Ok? Então, essa parte aqui toda é essas duas frações aí. Natan, como é que a gente resolve isso? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha aí, ó. Aí aqui, para ficar mais fácil, eu vou aqui, ó. Divido por 2. E 21 por 3 eu sei que é 7. Então, resumindo, em cima, 7 vezes 5, 35. E embaixo, 37. Isso aqui é o resumo daquela parte que eu risquei toda ali. Guarda essa informação. Temos aqui uma dízima periódica. 2,33333. Para a gente aqui só entender, a parte inteira você repete. E a parte quebrada, que seria 0,33333, vocês conhecem que isso é a mesma coisa que 1/3, né? Se eu pegar 1 e dividir para 3, dá 0,33333. Então, isso aqui, ó, é exatamente quanto? Mesmo esquema, pessoal. Lá do número misto, ó. Multiplica 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. E repete o denominador. 7/3. O resultado disso aqui é 7/3. Ok? Agora vamos aqui para a última parte, que é essas do radical. A gente resolve de dentro para fora. Olha o que a gente tem aqui, ó. Raiz quadrada de 12.321. Vou dar uma dica aqui para vocês. Dica do Gama, dica do Natanzinho.
Vocês estão vendo que é 1, 2, 3, 2, 1? Olha a sequência, ó. Sai do 1, sobe até o 3 e depois volta para o 1. Toda vez quando isso acontecer, e ele perguntar quem é a raiz quadrada, basta você contar até que parte é a novidade. 1, 2, 3. Foi até aqui a novidade, não foi? Ó? A partir de agora é só voltando. Não foi até aqui o 3? Então, 1, 2, 3. 111 é a raiz quadrada de 12.321. Natan, isso é verdade para sempre, toda vez. Sim, vou dar só um exemplo aqui hipotético. Vou até colocar de outra cor aqui para... 1, 2, 3, 4, 5. Aí volta, ó. 4, 3, 2, 1. Esse número tem raiz. Natan, ele foi até onde? Até o 5, ó. Então ele é o quê? 5 números 1. 1, 2, 3, 4, 5. 11.111 é a raiz quadrada desse númerozão aí, que eu nem prestei atenção que número é esse. Apenas só escrevi aí, tá certo? Enfim, o resultado disso aqui é 111. Aí ele não pede para você somar com 14? Quando eu somar com 14, vai ficar a raiz cúbica de 125. E a gente sabe que isso aqui é 5, né? O resultado disso aqui tudo é 5. Então, o que é que ele pediu para a gente fazer? Olha aqui, ó. Quer marcar aqui para a gente, ó. Ele pediu para a gente somar o resultado dessas contas aí que a gente fez. Ele pediu para a gente somar. Primeiro resultado, 35 sobre 37. Mais. Segundo resultado, 7 terços. Mais. Terceiro resultado, 5. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho exatamente essa estrutura que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, agora a gente só vai organizar direitinho para achar a resposta. Eu vou deixar aqui fazer MMC, tá certo? E aqui, quando eu faço MMC, o MMC deles é 111, que é justamente, ó, 37 vezes 3. Beleza? Então, aqui vai ficar, ó, 111 dividido por 37, 3. E 3 vezes aí o 35. O 3 vezes o 35, fazendo aqui MMC, vai dar 105. Mais 111 dividido para 3, 37. E 37 vezes 7, 259. Aqui embaixo é 1, né? 111 dividido para 1, 111. E 111 vezes 5, 555. A soma desses três caras aí dá 919 sobre 111. Não é para dividir. Por quê? Porque ele diz assim, ó, calcule o valor. Ele diz, ó, que quando a gente somar, vai dar uma fração P sobre Q. Ele quer saber quanto é P menos Q. Ou seja, quem é o numerador menos o denominador. Então, 919 menos 111, temos como resposta 808. Gabarito aqui pra gente, ó, item C. Questão demorada, mas matemática básica pura. Aí, trabalho com frações, número misto, dízima, raízes, MMC, né? Então, questãozinha, a meu ver, dava para desenrolar sim essa questão, se você conhece o básico da matemática, tá bom? Item C, aí pra gente. Questão 24. Matrizes determinantes, vamos lá. Natan, considere a matriz A, colocada aqui, ó. Menos 1, menos 2, 3, 2, menos 1, 1. Matriz B ele colocou aí, ele disse que quer calcular a matriz C multiplicando a matriz A pela transposta da B. Transposta. O que é a transposta? O que é linha vira coluna. Isso aqui, ó, não era uma coluna? Vai virar linha. Isso aqui não era a segunda coluna? Vai virar a segunda linha. E a terceira coluna, terceira linha. Isso aqui, ó, é a matriz C, que é o produto aí da matriz A pela transposta da B. Como é que a gente multiplica, Natan, matrizes? Linha por coluna. Vamos pegar essa linha, multiplicaremos por essa coluna. Vamos lá, coloca aqui os resultados. Então, ó, menos 1 vezes x menos 2 é menos x mais 2.
E menos 2 vezes 4 é menos 8. E 3 vezes esse x menos 3 é 3x menos 9. Isso aqui tudo ó, é o resultado da primeira linha com a primeira coluna. Mesma linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes menos 1, 1. Menos 2 vezes 5, menos 10. 3 vezes 2, 6. Isso aqui é o resultado da primeira linha com as duas colunas. Vamos agora para a segunda linha com as duas colunas. 2 vezes x menos 2. Chuveirinho, ó. 2x menos 4. Menos 1 vezes 4, menos 4. 1 vezes x menos 3. X menos 3. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes 5, menos 5. 1 vezes 2, 2. Qual é essa matriz C? Vamos só colocar aqui nela, aqui, ó. A matriz C, ela será, vamos lá, 3x menos x, 2x. 2 menos 8 menos 9, menos 15. Aqui, ó, eu tenho menos 3. Aqui, 2x mais x, 3x. E menos 4 com menos 4 com menos 3, menos 11. E aqui no final, menos 5. Essa é a matriz C. Achamos a matriz C. Qual é a pergunta? Determine o valor de x para que o determinante dessa matriz seja igual a 15. Então, ele está dizendo que o determinante dela é 15. Vou colocar aqui, né? Ó. Determinante 15. Como é que a gente calcula o determinante de matriz 2 por 2? Multiplica a diagonal principal. Então, ó, menos 5 vezes essa aí vai ficar o quê? Vai ficar menos 10x. Mais 5 vezes 15 é igual a 75. E agora, essa diagonal aqui, quando a gente multiplicar, a gente troca o sinal. Ó, isso aqui ia dar menos 9x. Aí eu boto mais 9x. Porque troca o sinal voltando. Isso aqui ia dar mais 33. Aí vai ficar menos 33. E tudo isso igual ao determinante, que é 15. Certo? Menos 10x mais 9x é menos x. Esse 75 para lá e esse 33 para lá, quando subtrair, dá menos 27. Portanto, multiplicando por menos 1, x vai ter que ser 27. Gabarito item C. Aí para a gente, questão de matrizes e determinantes, envolvendo aí só mesmo o detalhe de você saber mexer com linhas e colunas, as operações básicas envolvendo aí matrizes, tá certo? Uma questãozinha aí também só dá trabalho, mas não é uma questão que realmente demore tanto, né, caso você tenha essa habilidade com a parte das operações com matrizes, tá bom? Vamos lá, questão 25, que é a 10ª questão aqui da prova. A questão diz assim, ó, seja K um número inteiro, e sabendo que K vezes K mais 1 é a mesma coisa que 2 multiplicado pelo número binomial K mais 1, 2. 2 a 2, né, que a gente costuma falar. Calcule o valor da soma 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 4, até 29 vezes 30. Natan, vou ter que fazer isso aí um por um? Óbvio que não. Ele já deu a dica aí pra gente, ó. Um número multiplicado pelo seu sucessor, como é que a gente faz? É só pegar duas vezes o número binomial, quem? Natan, eu estou pegando aqui, ó, o número vezes o sucessor. Então, o número é 1, né? Então, aqui, ó, 1 mais 1 vai dar 2. Binomial 2. O resultado disso aqui, pessoal, é 1 vezes 2. Quanto é o resultado de 2 vezes 3? É 2, vou colocar aqui mais, né? É 2, que é a fórmula, né? 2. Binomial, 2 mais 1, 3. E aqui embaixo sempre é 2. Então, percebi a lógica. É 2. Binomial, o próximo é 4, 2 a 2. Isso vai até chegar no último, que é quanto, Natan? Vai ficar 30, 2 a 2. Aí você fala, Natan, tudo bem.
Entendi aí o seu raciocínio e tal. Sempre é 2 multiplicado pelo número binomial. Mas cada número binomial desse não é uma combinação, né? Quem lembra, né? Números binomiais é a fórmula da combinação lá na análise combinatória. Eu estou vendo aqui que eu posso colocar 2 em evidência e dizer que é simplesmente uma soma de binomiais, tá bom? Exatamente esse, mais esse, mais esse, até o último, que é 30, 2 a 2. E aí vem o raciocínio aqui, que o aluno teria que lembrar, de triângulo de Pascal. Uma soma, pessoal, vamos lá. Ó. Uma soma em que esses carinhas aqui são todos iguais. E ele começa, né, de 2 e vai até 30. Lá no triângulo de Pascal diz que essa soma aí, total, né, já que ele está somando. Ó. Isso aí é dar exatamente. Você olha lá para o finalzinho, ó, a dica minha aqui para você, tá bom? Você olha lá para o finalzinho não é 30, 2 a 2? Aí você coloca o sucessor em cima e o sucessor embaixo. Isso aqui se resume a 31, 3 a 3, binomial. Isso é uma propriedade do triângulo de Pascal, tá bom? E isso aí você vai multiplicar por esse 2 que está aqui fora. Então, tudo isso se resume a uma combinação só. Qual é a combinação, Natan? O 2, eu vou repetir. Essa combinação aqui, ó. 31 fatorial sobre 3 fatorial. 31 menos 3, 28, né? Lembrando, número binomial é apenas uma combinação. A gente resolve isso aqui, pessoal, vai dar exatamente 8.990. Item B aqui pra gente. Uma soma de binomiais da mesma coluna lá no meu triângulo de Pascal, tá certo? Então, essa daqui é algo bem específico mesmo. Para o aluno saber disso, ele realmente tinha que estar muito bem preparado para lembrar desse detalhezinho aqui de números binomiais, tá certo? Então, fica aqui a dica. Toda vez que você tiver uma soma, né, a parte de baixo for sempre a mesma e a parte de cima é uma sequência, né? Sempre uma sequência. Então, lembre-se, o total dessa soma é sempre um carinha sucessor em cima e um sucessor embaixo. Então, por isso que ficou 31 e 3, certo? Uma informaçãozinha aí para vocês. Vamos lá, questão 26. Uma questão aí também, mais uma que o aluno tinha que ter uma informação bem específica. Quem não sabe vai aprender agora. Natan, ele quer saber o resto da divisão desse número aí, né? Esse númerozão aí, ó, pra gente. E se você tem que se ligar aqui num detalhe, ó. Isso aqui tudo não é um número só, não. Vocês estão vendo que aqui o pontinho tá mais acima do que nos outros? Aqui é 138.412 vezes 456.355. Então, a primeira coisa que você ia fazer era multiplicar. O resultado dessa multiplicação aqui, ó, dá 35 bilhões 482 milhões 608.260. É o resultado dessa multiplicação desses dois números aqui. Tá bom? E ele está pedindo para a gente dividir por 9. Ah, então eu vou ter que dividir isso aí tudo por 9. Calma, meu povo. Ou ele só quer o resto. E toda vez que ele perguntar, aí vai aqui a dica minha para vocês, tá bom? Toda vez quando ele perguntar qual é o resto de uma divisão por 9, tem aqui uma saída nessa questão. Sempre tem um modelo para vocês. Eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples, na prática, pequenininho, e aí vocês vão ver na prática o que é assim. Por exemplo, ó, se eu tenho um número, 65, divida por 9. Vamos lá, dividir aqui por 9. Por 9. 65, eu sei que lá na tabuada, quando a gente faz o esquemazinho, 9 vezes 7 é 63, né? 63. O resto aqui deu 2. Aqui você tá vendo que o resto é 2. Quem era o número mesmo? Era 65, né? Se eu pegar aqui 6 e somar com 5, não dá 11? E quanto é 1 mais 1? 2. Pera ainda. Você pega o número, ó, soma todos os algarismos. Soma todos os algarismos. Se eu somar 3 mais 5, mais 4, mais 8, mais 2, mais 6, mais 0, mais 8, mais 2, mais 6, mais 0. Some eles.
Tempinho aí para você somar. Somou? Soma. Pausa o vídeo. Soma. Continuando. Você somou, deu 44, não foi? Você pega os algarismos do resultado dessa soma e você simplesmente só soma eles de novo. Quanto é 4 mais 4? 8. Então, obrigatoriamente, o resto é 8. A saída aí da questão. Caso você não sabia, tá sabendo agora. Dicasinha do Gama aí para vocês. Só aqui, ó. Olhando aqui para cima. E agora fica aí a dica. Gabarito letra E. Aqui 8. Anota essa informação. Que quando ela cai, ela é uma questão fácil, mas pega muita gente desprevenida, né? Fica aí a dica aí para vocês. Beleza? Vamos para a questão 27. Questão 27. Questãozinha que diz assim, ó. Seja ABCD um trapézio retangular, onde AB vale 4, AD vale 5, CD 8, BC 3. MN os pontos médios de AD e AB. AB aqui, ponto médio, 2, 2. AD aqui, ó, 5,5, 5 sobre 2, né? 5 sobre 2, 5 sobre 2. Tendo o ângulo D 60 graus. Se aqui for 60 graus, aqui é 90 graus, então aqui obrigatoriamente, ó, 120 graus para fechar o 360. Calcule o valor, lembrando aqui respectivamente, né? Então aqui é M e aqui é N. Vamos lá. Que questão pede? Calcule o valor de MN, ó, essa retinha aqui do M para o N ao quadrado e do M para o C ao quadrado. A cara da urca, meu povo. Lei dos cossenos. Você tem dois lados e quer descobrir quem é o lado oposto ao ângulo que ele dá. Lei dos cossenos ali, ó, x ao quadrado, que é exatamente, ó, o que ele quer. Então nem precisa tirar raiz. É só se importar com a parte que vem depois da igualdade. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo. E tome trabalho aí porque vem fração. Menos 2, que faz parte da fórmula da lei dos cossenos, vezes o primeiro lado, vezes o segundo lado, vezes o cosseno de 120. E o cosseno de 120 ele é negativo porque é igual ao cosseno de 60, lá na trigonometria. Ou seja, menos 1/2. Então aqui, ó, menos 1/2. Questão de lei dos cossenos. Questãozinha aí bem repetida já na prova da URCA. Inclusive, ela adora colocar diagonais assim dentro, fazendo esses lados. E aí, coloca a lei dos cossenos e você descobre. Então, vamos lá. 4 mais 25 quartos. Aqui, ó. 2 corta com 2, 2 corta com 2. Menos com menos, mais. Fica 5. Então, aqui, ó. 9, que é o 4 mais o 5, né? 25 quartos. Isso aqui é igual a quanto? Multiplica. 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. 36 mais 25, 61 quartos. Isso é o resultado desse lado ao quadrado. E agora eu quero descobrir esse ladinho aqui, ó, que eu vou chamar de y ao quadrado, ó. Pega esse e pega o 60. Vamos lá. Y ao quadrado. 5 sobre 2 é o primeiro lado. 8 é o segundo lado. Tá? Menos 2 vezes primeiro lado, vezes segundo lado, vezes o cosseno de 60. Aí, cosseno de 60 ele é positivo, 1/2 normal, tá bom? Então, aqui ó, vai ficar 25 quartos, 64. Corta esse 2 com esse 2. Corta esse 8 com esse 2 que dá 4. Fica menos 20. 25 quartos mais 44. É o que nós temos aí. Faz MMC aqui, ó. Vai ficar 201 sobre 4. Esse aqui é o valor do y ao quadrado. A questão quer que a gente some, né, eles, os dois resultados. Então, somando os dois resultados, x ao quadrado mais y ao quadrado é 61 quartos
mais 201 quartos. Isso aqui dá 262 sobre 4. E quando a gente divide, a gente tem como resposta 65,5. Gabarito aqui pra gente, ó. Letra E, questão lei dos cossenos. Questão 27 aí resolvida, né? Bem tranquila a resolução aí para vocês. Espero que vocês tenham compreendido aí a resolução dela, tá bom? Vamos para a nossa próxima. 28. Um sólido no formato de um cilindro circular reto tem área total igual a 50 centímetros quadrados. Qual é a área total de um cilindro, né? Lembrando a fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. 2πr, R mais H. Isso aqui é a fórmula da área total. E ele disse que isso aqui é igual a 50, né? O texto já disse. A área total igual a 50. Bom, se o produto do raio pela altura, produto é a multiplicação, raio vezes altura, é igual 3 vezes a soma do raio com a altura. Olha aí, ó, pra gente, ó. Ele deu essa informação aí no texto. Então, o que que eu vou fazer, ó? Se eu já sei que raio mais altura aparece ali na fórmula, eu vou passar esse 3 para cá dividindo, ó. RH sobre 3 igual a R mais H. Então, no lugar de R mais H, aqui, ó, no lugar disso aqui, vai ficar exatamente, ó, RH sobre 3. 2 π R igual a 50. A questão em nenhum momento faz menção ao π ser 3. Mas aqui, para bater certinho, já que ele não deu o π aqui, ó, eu vou considerar π igual a 3. Então, ó, já que π é 3, eu corto aqui, ó. Tá bom? E aí, esse 2 que está aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar R vezes R, R ao quadrado vezes H. Como o 2 passou para o outro lado dividindo, metade de 50 é 25. Eu cheguei a essa informação. Nathan, para que tu precisa dessa informação? Porque a pergunta quer saber qual é o volume. E volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Aí você está vendo aí, ó, que já que eu considerei π igual a 3, R ao quadrado vezes H é 25. Então, isso aqui vai dar igual a 75. Gabarito aqui pra gente. Item A, 75 centímetros cúbicos é o volume desse cilindro aí. Uma questão de geometria espacial, né? Que é a questão que o aluno teria que ter o raciocínio e de manipular a fórmula, né? Tinha que saber a fórmula da área total, tinha que saber montar direitinho para jogar essa informação. E mais uma vez, a questão em nenhum momento cita que π é igual a 3. Mas, para bater direitinho aí no gabarito, a gente faz a suposição do 3. E aí confirma aí como elaborador dessa questão queria que, né, que o aluno tivesse esse raciocínio para resolvê-la. Penúltima questão aí 29, diz assim, ó, tem-se que 2/3 de um certo trabalho foi feito por 18 operários em 6 dias de trabalho com carga de trabalho de 8 horas diária. Olha aí, a informaçãozinha é tudo na mesma sequência, né? Ó. 2/3 de um certo trabalho é feito com 18 operários, fazendo 6 dias de trabalho, trabalhando 8 horas diária. Quantas horas diárias? Então, horas aqui, ó. Quem é o X das horas? Ele deve trabalhar, se eu tenho agora 24 operários, para executar metade do resto do trabalho aqui em 4 dias e metade do resto, ó, metade do resto. Se ele trabalhou 2/3, o resto é 1/3. Ele vai fazer metade desse 1/3 que está faltando. Regra de 3 composta. Se é regra de 3 composta, a gente começa logo isolando o x, né? Ó. 8 sobre x. E agora a gente vai fazer a análise do diretamente e inversamente. Tá bom? Se antes ele fez 2/3 e agora ele está fazendo metade do que sobrou, ele está diminuindo o trabalho dele, né? Se ele está diminuindo o trabalho dele, eu lhe pergunto, quanto menos trabalho eu preciso trabalhar mais horas, porque o x aqui é horas, né? Horas.
Se é menos trabalho, eu não preciso trabalhar mais horas. Eu posso também trabalhar menos horas. Então, aqui, ó, diretamente proporcional. Então, ó, mantém, tá bom? 2/3 continua em cima. E aqui, ó, vai ficar 1/6, né? 1/6 continua embaixo. Eu coloquei esse T aqui, ó, de trabalho. Mas aqui, ó, morreu, morreu, tá bom? Cancela aqui. Agora vamos aqui para os operários. Eu tinha 18 operários, agora eu tenho 24. Então, eu tenho mais pessoas trabalhando. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, a quantidade de horas pode ser menos, né? Mais pessoas, eles podem trabalhar menos horas para fazer o serviço. Eu tenho mais ajuda, eu tenho mais pessoas trabalhando, mais ajuda, ou seja, a gente vai terminar logo. Então, aqui é inversamente proporcional. Então, 24 vai ter que subir e o 18 vai ter que descer. Em relação aos dias, antes eles trabalhavam 6 dias. Agora eles estão trabalhando menos dias. Se eu tenho menos dias para entregar uma obra, eu vou ter que aumentar as minhas horas de trabalho. Menos dias, mais horas, porque eu tenho que fazer mais para entregar tudo a tempo, de certa forma, né? Então aqui, ó, inversamente proporcional também. 4 vai para cima, 6 vem para baixo. E vamos agora para os cortes. Olha aqui, ó. 6 corta com 6. Eu posso cortar aqui 24 com 3, que dá 8. E aí eu posso cortar esse 8 aqui com esse 8 aqui, ó. Corta. Natan, o que foi que sobrou nesses cortes todos? Aqui não ficou ninguém, então é 1 sobre x. Aqui embaixo ficou só o 18. E aqui em cima ficou 2 vezes 4, que é 8. Então, ó, meio pelos extremos. X é 18 sobre 8. E isso aqui, 18 dividido para 8, dá 2,25. Lembrando, ó, horas. 2,25 é quanto, Natan? É a mesma coisa que 2 horas e 15 minutos. Lembrando que esse 25 aqui, ó, é como se fosse 25% de 60 minutos. O que dá igual a 15 minutos. Certo? Gabarita aí pra gente, ó. A letra B. Essa questão aí, 29. Que é a penúltima questão da nossa prova. Tá bom? Para finalizar, questão 30. Questão 30 aí vai dizer o seguinte. Vamos lá. Após vender 2/7 das laranjas que eu tinha. Opa, Nathan, quantas laranjas tu tinha? Eu não sei. X. Se eu tinha X laranjas, vendi 2/7, então eu perdi 2/7 dessas laranjas. Tá bom? Sobraram quantas laranjas? Ora, esse aqui sobrou quantas? Ó, multiplica 7x menos 2, 5x. Isso aqui, ó, é o que eu tenho. Tá bom? Eu tinha x, vendi, agora eu tenho, no atual momento, 5x sobre 7. Se eu acrescentar 33 ao que me restou, que é o que eu tenho, então se eu pegar aqui, ó, 5/7 de x e acrescentar 33, o que que vai ter? O número inicial de laranjas, que era x, que era o que eu tinha, fica aumentado mais da sua metade. Então, ó, olha a igualdade, ó. O que eu tenho mais 33 é a mesma coisa de pegar o que eu tinha e somar com a metade do que também eu tinha. Foi isso que eu anotei aí, ó, que vocês estão visualizando. Tá bom? MMC agora e descobrir quanto é que eu tinha, ou seja, quem é o x. Vai ficar aqui, ó, 5x mais 7 vezes aí 33. 7 vezes 33 dá 231. Tá bom? Sobre 7. E aqui, ó, multiplica 2x mais x sobre 2. Só estou fazendo MMC, tá bom? Então vai ficar aqui o quê? Ó? Meio pelos extremos. Aqui vai ficar 7 vezes 3x, que é 21x. E aqui nessa diagonal, ó, 2 vezes 5x, 10x. E 2 vezes 231, 462. Troca de lado, 11x, 462. Dividido por 11, 42. Quantas laranjas eu tinha?
42 laranjas. É aí o gabarito dessa questão 30, tá certo? E aí, aqui finalizando a resolução dessa prova da Urca, como eu disse para vocês, uma prova, só para repetir aqui, né? Uma prova bastante interessante. A meu ver, nenhuma questão com argumento para ser anulado. Talvez, se tiver algum argumento, seria talvez por algum detalhe de gerar duplicidade, mas eu acredito que não, né? Lembra que até eu falei sobre aqueles pontinhos, né? Que não poderia confundir, que tinha um pontinho mais acima. Até nisso eles tiveram cuidado para não ter perigo, né, de ser anulado por conta da localização dos pontinhos. Mesma coisa acontece com aquela questão de analítica, ele colocou o Czinho com fontes diferentes também. Então acredito eu que essa prova aí não tenha nenhum problema em relação à sua resolução, tá certo? Então fica aqui o grande abraço e até a próxima e acompanhar as próximas resoluções aqui no canal Dica do Gama. Um abraço para você. Valeu!